O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para os homens isso é impossível. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos diante de um dos evangelhos que, quem sabe, foi um consolo para o coração dos apóstolos. Primeiro, um susto. Depois, Jesus vem continuando o seu ensinamento até que traz para eles um certo alívio, um certo consolo. Esse evangelho é a continuação do de ontem, onde Jesus vem falando as exigências do matrimônio, e aí eles começam a perguntar, mas então quem pode com tudo isso? Era muito comum que os discípulos e aqueles mais próximos de Jesus, até ao ponto de alguns apóstolos, como hoje São Pedro exclama, eles se espantavam muito com o que Jesus falava. Claro que Jesus quebrou todos os paradigmas do seu tempo, é claro que Jesus tinha um discurso que quebrava todas as lógicas. Nós escutamos e ainda estamos escutando aos domingos os discursos do pão da vida, o discurso do pão da vida, em vários domingos, onde Jesus diz: quem não comer a minha carne não bebeu o meu sangue. E os apóstolos: mas como é que a gente come a carne de alguém, Jesus? E ele não volta atrás, ele não fala: olha, é um pão que simboliza. Não, é a minha carne, quem não come a minha carne e não bebe meu sangue não tem a vida eterna. Então Jesus tinha algumas falas que eram difíceis de compreender. E é claro que os apóstolos só tiveram uma compreensão completa de tudo aquilo que Jesus disse depois da vinda do Espírito Santo. Os evangelhos foram escritos depois do acontecimento, né? Quando nós escrevemos alguma coisa que nós já sabemos o resultado, essa escrita ela se torna um pouco mais fiel àquilo que é a própria verdade. Exemplo: se nós vamos, por exemplo, assistir um jogo de futebol, termina o jogo de futebol, nós sabemos o resultado, meu time perdeu, né? Perdeu 1-0. E aí eu encontro um amigo meu que não assistiu o jogo, eu vou contar o jogo para ele desde o começo, todos os pormenores do jogo, mas eu estou contando de modo que eu já sei o resultado. Então eu vou contar de um jeito muito fiel àquilo que aconteceu, porque eu já sei o resultado. Os discípulos, quando eles contam da paixão do Senhor, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então eles contam de uma forma absolutamente fiel, e é óbvio, inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando eles escrevem esses ensinamentos de Jesus, nós vamos percebendo que muitas vezes uma fala dura de Jesus vem em seguida de uma consolação. Uma fala mais rígida de Jesus que eles na hora não entenderam, mas eles já estavam escrevendo inspirados pelo Espírito Santo, com a compreensão do que era aquilo que Jesus estava dizendo. Por isso começa hoje: um rico não entrará no reino dos céus. Jesus começa devagarzinho, né? Dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É muito difícil. E aí depois ele faz uma comparação que torna impossível.
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguns tentam explicar que esse buraco de agulha era uma passagem que os camelos tinham medo de passar. Não, o fato é que é uma coisa impossível. Então Pedro faz a pergunta que todo mundo queria saber naquela época. E eu que deixei tudo, larguei tudo, e estou aqui andando atrás do Senhor, andando por esses desertos adentro, o que vai sobrar para nós? É quase uma pergunta nossa também, né? Eu me lembro de uma passagem de São Francisco de Assis, que um dia ele, das suas orações, e tão apaixonado por Deus, ele dizia para Deus que se fosse para ele seguir aos mandamentos de Deus só para ter a vida eterna, era um amor interesseiro e ele não queria. Era louco, né? Por isso era chamado louco de Assis. Imagina que loucura, dizer que amar a Deus, ele não queria amar a Deus nem esperando o céu, porque já seria um amor interesseiro. Mas é claro que nós ainda aqui nessa caminhada, nós queremos saber um pouquinho, né? Olha, e aí, como é que está a minha conta aí no céu? Está batendo? Está com déficit? E os discípulos também perguntam, Jesus, e nós? E nós que deixamos tudo? E nós poderemos também perguntar, e nós que deixamos tudo? Será que chega lá? Como é que vai ser? Olha, Pedro, para os homens isso é impossível. Quem pode se salvar, Jesus? Para os homens isso é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E agora? Bom, muito simples. A minha salvação não está condicionada a nada que eu possa fazer. Gente, isso para os nossos tempos é uma das coisas mais difíceis de se conceber. A nossa salvação não se condiciona a nada que nós façamos. Ué, eu vou fazer o que então? Aí é que está o X da questão. A nossa salvação está condicionada no nosso abandono nas mãos de Deus. Porque às vezes nós até falamos, então é fácil, né? Se é Deus quem vai fazer tudo, mas será que eu deixo Ele fazer tudo? É Deus quem vai fazer, é a graça de Deus que me salva, mas eu permito que a graça de Deus tome conta da minha vida? Essa é a pergunta. Para nós é impossível. Falar disso, na verdade, é falar sobre a santidade. Falar sobre a santidade. O que é ser santo? É estar na presença de Deus, agora e futuramente, eternamente, como Jesus falou, terá como herança a vida eterna. Em que consiste então a santidade? Muito mais do que coisas que nós fazemos, consiste em quanto nós permitimos que Deus faça através de nós e em nós. E aqui é a continuação do evangelho de ontem. Aquele jovem rico não permitiu que Deus fosse tudo na vida dele, porque ele era rico, ele ainda era apegado às coisas. Somente será possível que Deus seja o tudo em nossa vida quando nós não tivermos mais nada. Deus só pode ser o nosso tudo quando nós não tivermos mais nada. Isso tem que ficar muito claro para nós. Mais nada no sentido do apego, no sentido da segurança. Será que eu ponho a segurança da minha salvação na caridade que eu faço? Não posso. Porque a caridade que eu faço, ela é manchada pelos meus pecados, pela minha condição de pecador. É oferecendo isso a Deus, preferencialmente pelas mãos de Nossa Senhora, que tudo entrega a Deus, por isso a consagração pelo método de São Luís, é oferecendo essas obras a Deus, pelos méritos da bem-aventurada Virgem Maria, que aí sim essas obras são integradas na grande caridade do Pai que nos deu seu Filho. Aí nós somos salvos. Eu não sei se eu já contei essa historinha, mas se eu não contei, se eu já contei, ela cabe hoje mais uma vez. Quando eu estava na fraternidade ainda, andando pelo centro de São Paulo, cuidando lá dos irmãozinhos de rua, e uma pessoa parou do meu lado, olhou bem para mim e perguntou assim, Frei, você acredita que a caridade salva? Olha que pergunta difícil, né? A caridade salva. Jesus falou que a caridade apaga uma multidão de pecados.
Jesus falou que tudo aquilo que fizeres aos mais pequeninos foi a mim que o fizeste. Jesus falou várias coisas. Só que nessa pergunta dessa pessoa tinha uma característica espírita, no sentido dos méritos daquilo que eu faço tem um resultado só para mim. O espírita acredita que se ele vai fazendo coisas boas, ele vai crescendo espiritualmente, vai se purificando espiritualmente e chega até ao estado que seria a equivalência para nós de salvação. Ou seja, eu me salvo com o bem que eu faço. Isso é um princípio espírita. Qual é o princípio cristão? A minha salvação foi alcançada na cruz. E aquilo que eu faço de caridade para com o próximo é porque eu enxergo Cristo no próximo. Então a caridade que eu faço, ela é unida à caridade de Cristo. E aí sim ela se torna salvífica. Não é o meu esforço, não é o bem que eu faço, porque tudo que tem em nós, que seja um menor desejo pelo bem, já é graça de Deus. Por isso Jesus fala, para nós é impossível. Pela nossa humanidade, nós viveríamos afundados no pecado. A graça de Deus vai nos conduzindo para que nós cheguemos até a salvação. Por isso, muito mais do que aquilo que nós fazemos, é o quanto nós permitimos que Deus faça em nós, que garante que nós cheguemos até a eternidade. Por isso, essa angústia dos apóstolos de perguntar, e nós? É respondido também para nós. E nós também temos como herança a vida eterna, se permitirmos que Deus seja tudo em todos. Confiemos na misericórdia de Deus, confiemos na graça de Deus, assim como a Virgem Maria se abandonou totalmente e que fez tudo através dela, e que nós também possamos um dia estar no céu junto com ela e com todos os santos, hoje São Pio X também, que possa interceder por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre